Olá pessoal, tudo bem? Continuamos então hoje a nossa série sobre calvície feminina. A gente está no tópico de antiandrogênico para o tratamento da calvície feminina. No vídeo anterior eu falei para vocês sobre o que eram os hormônios, o que são os hormônios androgênicos, onde eles são produzidos, que a gente solicita os exames para a mulher com calvície e a situação na qual a mulher chega com os exames e eles estão elevados. Então, só lembrando que essa situação é onde a gente tem mais evidência científica de que o uso, que a mulher vai se beneficiar, uma vez ela tendo calvície, que ela vai se beneficiar com o uso do antiandrogênico. Mas, como eu já comentei, na maioria dos casos, os exames vêm normais, ou seja, a mulher tem os hormônios androgênicos na quantidade normal, não há excesso de hormônio. Então, isso é o que a gente mais vê na prática. E aí, a gente indica ou não o antiandrogênico? Depende. Então, vai depender se a mulher ela apresenta sinais de aumento de ação desses hormônios androgênicos, né? Então, algumas características que a gente observa: oleosidade da pele, do couro cabeludo, se tem dermatite seborreica, se tem acne, mesmo na idade adulta ainda tem acne, se tem pelos grossos, excesso de pelos ou pelos grossos no rosto, nos braços, se tem pelos em locais que normalmente a mulher não tem pelo, por exemplo, no queixo, na mama, na linha da barriga. Então, esses sinais indicam que naquela mulher, mesmo em quantidade normal, o hormônio androgênico ele tem uma ação maior, ou seja, a alteração não é na quantidade, mas na ação. O hormônio, ele tem, ao longo da pele, do couro cabeludo, ele tem encaixes, que são chamados receptores. Então, ele vem na corrente sanguínea e ele encaixa nesse receptor. Pois bem, uma vez havendo esse encaixe, ele vai desencadear uma série de reações no nosso organismo, né? Produção de outras substâncias. E na pessoa que tem um aumento, que a gente fala de aumento da sensibilidade a esse hormônio, ou seja, a mesma quantidade chega numa pessoa e não vai ter aumento de pelo, de pele oleosa, não vai ter calvície, não vai ter nada. A mesma quantidade de hormônio nessa pessoa que tem aumento da sensibilidade desse receptor, ele vai chegar e vai desencadear mais produção de substâncias, uma cascata de reações que vão proporcionar pele do rosto, couro cabeludo muito oleoso, dermatite seborreica, pelos excessivos, grossos, acne, calvície e tudo mais. Ou seja, essa mulher não tem uma alteração de quantidade, mas ela tem uma ação exacerbada do hormônio. Nessas mulheres, a gente muitas vezes costuma indicar também o uso do antiandrogênico, tá? Então, é uma outra indicação na calvície feminina do uso do hormônio antiandrogênico. Mas a gente tem uma terceira situação. A mulher que a gente dose os hormônios, tá tudo normal, e ela não tem acne, não tem aumento de pelo, só tem lá a calvície. Nessa situação, a gente não tem sinais do aumento da ação do hormônio androgênico. A gente não pode dizer que a mulher tem hiperandrogenismo só por causa da calvície. A calvície sozinha não define isso. Se ela tem hormônio normal e tem só a calvície, não tem outros sinais, né, da ação exacerbada desse hormônio, ela pode ou não ter a participação do hormônio na calvície dela. Nós sabemos que, sem os hormônios androgênicos, um homem não desenvolve a calvície. Nas mulheres, não parece ser bem assim. Um exemplo disso é esse caso descrito em 1999 de uma mulher que teve o diagnóstico de calvície feminina, inclusive confirmada com biópsia, e ela não tinha nenhum hormônio androgênico detectado no sangue. Então, os autores perguntam, na perda de cabelo difusa feminina, né, no caso a calvície feminina, esses androgênicos são necessários? Né? Então, já ficou
já naquela época já havia essa dúvida, né? E isso chama atenção para quê? Esses hormônios parecem não ser fundamentais, né? E que outros processos estão envolvidos na calvície feminina. Inclusive, um deles eu tenho falado bastante para vocês, que é o estresse oxidativo, a microinflamação que ocorre na calvície, né? Então, calvície feminina não é igual a aumento de androgênico, aumento da ação dos androgênicos. Em algumas mulheres, os hormônios androgênicos parecem não ser fundamentais. Aqui temos um outro caso, um outro relato de caso de uma mulher com calvície feminina. E nesse caso aqui em particular, a mulher tinha os hormônios androgênicos, porém os receptores eram insensíveis aos andrógenos, ou seja, o hormônio encaixava ali, mas não gerava as reações, inclusive responsáveis pelas algumas características sexuais, como os pelos da região pubiana, da região axilar, né? E muito provavelmente também não foi responsável pela calvície, né? Da mulher. Então, mais uma vez, interrogando, será que o hormônio androgênico é fundamental na mulher? Provavelmente não, né? Então, ela tinha uma síndrome de insensibilidade aos andrógenos. Em 2018, a doutora Antonella Totti, que é uma das maiores referências mundiais em tricologia, juntamente com outros dermatologistas, publicaram um guideline para tratamento da alopécia androgenética. Em relação ao uso de antiandrogênicos para calvície feminina, o artigo fala o seguinte, que os autores não podem fazer a recomendação de uso de antiandrogênico oral para melhorar ou prevenir a progressão da calvície em mulheres normoandrogênicas, até o momento que publicaram o artigo. Ou seja, de acordo com os autores, naquela mulher que tem os níveis hormonais normais, não apresenta outros sinais de ação exacerbada do hormônio, eles não podem fazer essa recomendação. Por quê? Porque ainda não há evidência científica suficiente para indicar o uso nessas mulheres com calvície normoandrogênicas. Uma outra publicação bastante interessante abordando esse tema, né, de uso de antiandrogênico na calvície feminina, é essa, onde foi formado um comitê com endocrinologistas, ginecologistas, dermatologistas, inclusive a doutora Elise Olsen, que estuda bastante a calvície feminina, já escreveu vários artigos e capítulos de livros sobre calvície feminina. Tá? Eles publicaram esse artigo esse ano, agora em fevereiro de 2019. E uma das recomendações, né, das conclusões dos autores, que inclusive fizeram uma revisão sistemática sobre o assunto, que eles falam o seguinte, que o tratamento da calvície feminina, ele deve começar com minoxidil, que é, como eu sempre falo para vocês, é o tratamento padrão ouro, né, de primeira linha para a calvície feminina, e que os antiandrogênicos, eles devem ser adicionados quando há uma calvície severa ou associação ou um hiperandrogenismo associado, né? Ou seja, hormônio elevado em ação ou quantidade. Então, principalmente nesses casos, né, de exames normais e sem sinais de ação exacerbada desses hormônios androgênicos, a gente muitas vezes não usa a medicação antiandrogênica. Muitas vezes a gente fica só com o minoxidil. Situações que a gente costuma indicar, mesmo nesses casos, né, onde a gente não tem um hiperandrogenismo, né, ou seja, quantidade ou ação exacerbada, é no caso de calvície severa. Nesses casos, a gente costuma usar. Então, quem vai avaliar o grau da sua calvície, seus exames, se você deve e principalmente se você pode usar, né, o antiandrogênico, é o seu dermatologista.